Até porque o governo também entende que o INSS não vai ser suficiente para as pessoas. Se a gente for pegar um dado do IBGE, esse dado não é atualizado tem um tempo, mas se for atualizado, talvez esteja pior do que o dado que eu tenho presente aqui. O que ele apresenta é que apenas 1% dos aposentados são financeiramente independentes. Os demais, 46% dependem de parentes, 28% de caridade e 25% é obrigado a trabalhar a vida inteira, senão o cara ele vai entrar para essa parte depender de parente ou de caridade. Só 1%. Isso vai piorar, porque se pegar a previdência pública, qual é a ideia da previdência? E é uma ideia boa, no final das contas, né? A ideia é, olha, você vai investir todo mês, você é obrigado a pagar o INSS aqui no Brasil, se não pagar é crime de sonegação previdenciária. Então quem trabalha, né, saiba disso. Ah, eu sou empreendedor, não estou pagando INSS, você está errado. Você teria que pagar. E o ponto é, você paga, esse dinheiro seria investido, essa é a ideia original das previdências, remontando ao final do século XIX, né? Você paga o dinheiro, eles investem esse dinheiro e no futuro você viveria dos rendimentos. Só que o que aconteceu é que quando a primeira previdência foi criada, foi pelo Otto von Bismarck, na Alemanha, você tinha os alemães vivendo em média 40 anos e tendo 6 filhos. E a vida, em média, era 40 anos. Qual era a idade de aposentadoria? 70. Então quase ninguém chegava até os Ninguém 70. se aposentava. Não, 40 anos é uma média puxada para baixo Sim, por mortalidade meia dúzia infantil. se aposentava. Exato. Pouca gente se aposentava, e quando se aposentava, geralmente não vivia muitos mais anos, né? Geralmente o cara vivia pouco tempo. Enquanto isso, você tinha toda hora entrando mais gente na economia e pagando a contribuição previdenciária. Então era muita gente pagando para pouca gente usufruir. Como foi assim durante muito tempo, o governo começou a pegar esse recurso da Previdência e gastar em outras coisas. Aqui no Brasil, o governo faz isso através da DRU, Desvinculação de Receitas da União. Então fala, essa contribuição aqui que é específica para a Previdência, eu posso desviar para outras finalidades. Só que enquanto o governo desviava o dinheiro, ao invés de investir, o que aconteceu é que a pirâmide etária ela foi se invertendo. Se você pega hoje, a base, né, pessoa jovem, está cada vez mais comprimida, o meio está ficando mais gordo, e o topo também vai acontecer isso. Se a gente pega a Finclass do Pedro Malan, fez uma Finclass pra gente, né, um ótimo conteúdo para ser assistido, inclusive, ele fala que em 2050, 30% da população brasileira vai ter mais de 60 anos. Inclusive eu. Você vai estar quase, você vai estar quase. Vitor tem quantos anos? A sua idade, 34. Você vai estar com mais de 60 anos. Sim. Desses 30, 25% vão ter mais de 65 anos. Então você vai ter um topo muito inflado para uma base muito mais comprimida. Porque nós somos um casal de 30 anos que não tem filhos. Você tem filho? Você tem filho? Não. Pois é. Meu pai, na minha idade, tinha 2 filhos. E o mínimo para você manter a população crescendo é os casais terem 2, alguma coisa filhos. Para repor aquilo também de mortalidade infantil que a gente ainda tem, mais infelizmente. De 2 filhos? Tem que ser mais de 2. Porque se a gente tiver só 2... se a gente tiver um filho, a gente tem um filho, você e a Camila tem um filho. Faz sentido. Vai virar um casal, por exemplo, né? E que depois vai diminuindo. Então, ter 2, você mantém a população. Só que se você tem 2 filhos, vai ter um filho que, infelizmente, na estatística, né, da população, vai acabar falecendo antes de chegar numa idade de reprodução. Ou seja, reproduzam, né? Vamos tratar de ter filho aí, abrir usar a a Bíblia. Mas é difícil até você mudar essa tendência demográfica, porque demografia é um negócio que dá um razoável nível de previsão do que vem para frente, porque até os imóveis, por exemplo, não estão mais prontos para receber famílias com 6 filhos. Ou você encontra um imóvel lançando em São Paulo, em Moema, que fala assim, nós temos apartamentos com 7 quartos, né? Para você e seus vários filhos. Não acontece isso. Então, hoje, ou é sem filho, ou é com um filho, 2. Se alguém tem 3, já começa a chamar atenção. Se alguém tem 6, o negócio é no jornal, ou a pessoa é conhecida por isso. Ah, fulano tem 6 filhos. Vira referência, né? Fulano faz isso e tem 6 filhos. É verdade. Porque é muito raro hoje em dia. Então, se depender só de previdência pública, vai afundar o negócio. Tanto que o governo ele continua mantendo esse benefício para a previdência privada e dificilmente vai mudar. E que não é o único benefício. E ainda tem toda a questão do como hoje a situação da previdência social ela já é muito caótica. Né? Tanto que teve a reforma. A gente teve, e mesmo com a reforma, continua tendo déficits assim, assustadores. Os últimos 4 anos foi mais de R$1 trilhão de déficit da Previdência. Só para vocês terem uma ideia, hoje na Previdência privada tem mais de 1,1 trilhão investidos. Só nos últimos 4 anos o déficit da pública foi de 1 trilhão. Então, assim, é algo completamente insustentável, independente dessa reforma. Até porque, né, teve a reforma de fato, que veio para tentar equacionar no longo prazo. Ela não veio para resolver agora, ela veio para equacionar, para estabilizar esse déficit.
mas o governo, por outro lado, precisou gastar o equivalente ao que ele Exatamente. economizou de previdência na pandemia. Então, acaba que a conta não fecha. É muito improvável que você possa contar com algum recurso. Vocês estão falando de um salário, eu acho que se eu me aposentar do INSS com um salário já é algo bom, porque eu não estou contando com nada dele hoje. Olha só, é legal a galera entender esse desenho, porque ele é meio assustador, assim, né? Eu vi uma matéria ontem ou anteontem que o faraó do Bitcoin, eu acho que esse é o nome, né? O faraó do Bitcoin tem que devolver 19 sei lá, bilhões. 19 bilhões de Em reais. 72 horas. Em 72. Vai dar certo, sim. Com certeza. Tem cara que Pode vai dar dar. certo, né? Aí, você olha pra isso e fala, nossa, que grande, né? Esse rombo e sei lá o que e tal. Aí você olha pra Previdência Pública, que é de fato onde as pessoas, a maior parte dos brasileiros imaginam que vão conseguir no futuro dormir, né, no travesseiro, descansar, porque trabalharam uma vida inteira, contribuíram e vão se aposentar. Aí a gente olha para esse número que o Vitor trouxe. O que é esse número? Esse número é o seguinte: a gente que está trabalhando hoje, né, a gente que é registrado, etc., a gente pega uma parte do nosso salário e a gente vai abrindo mão disso, né, para que no futuro a gente receba uma aposentadoria lá do governo. Só que, então isso daqui é chamado de contribuição. Então a gente tem uma contribuição que mensalmente vai entrando lá nos cofres. E aí você tem um dinheiro que sai dos cofres, que é usado para pagar aquela pessoa que trabalhou a vida inteira, né? Então isso daqui é a aposentadoria. Então se eu contabilizar tudo que está sendo arrecadado hoje e tudo que está sendo pago, está faltando R$1 trilhão nos últimos 4 anos para serem de fato pagos a ponto de a gente ter um sistema sustentável, porque tá saindo R$1 trilhão a mais do que tá entrando. Isso em 4 anos. Aí você pega o que o Perini falou. Cada dia que passa tem menos gente nova Pra e mais contribuir. gente mais velha. Então isso daqui tende, caso não tenhamos novas reformas e mude alguma coisa, Teremos várias reformas, isso é indiscutível. vai ter E que mais ter. filhos. Mas as reformas, elas geralmente elas são necessárias. Por outro lado, para você que está contribuindo hoje, vai ser pior. Né? No curto prazo, pelo Sim. menos. Talvez para o futuro é melhor do país, mas para você hoje é pior. Ah, você vai ter que contribuir por mais 5 anos, alguma coisa assim, né? Então, no final das contas, cara, você para pensar que é tão incerto isso, é tão difícil disso se concretizar, e se concretizar, você vai se aposentar ganhando um salário que, por mais que eu saiba que é uma realidade muito brasileira, o que você falou, é difícil você viver, cara, com R$1.000, R$1.200, R$1.300 por mês, com qualidade, que é diferente de sobreviver. Não, até sobreviver é difícil, Muito. pensando no cara idoso que vai ter uma despesa maior com saúde. Então, eu até falo que as crises previdenciárias, porque não vai acontecer só no Brasil, vai acontecer em vários países pelo mundo. Se a gente pegar novamente tendências demográficas, o que a gente vê aqui no Brasil é que nos 30 anos a população cresceu quase 70% nos Na últimos 30 Itália, anos. não foi a grande treta lá? Tem lá, tem no Japão também, que é um país onde as pessoas vivem muito, tem natalidade muito baixa. Mas o que eu quero falar é que é um problema mundial, porque, pegando o Brasil, que é um exemplo, nos últimos 30 anos a população cresceu quase 70%. Para os próximos 30, qual é a expectativa de crescimento? É zero. No Brasil é zero. Em outros países, China, por exemplo, é negativa. Na Europa, é negativa. Quem se salva é um ou outro. Estados Unidos, por exemplo, que recebe muito imigrante. E tem uma cultura lá ainda de ter mais filhos. Agora, para os países, o retrato é menos gente economicamente produtiva para pagar a previdência, com muito mais gente vivendo mais tempo, que a gente está aumentando a longevidade, e que vai ter que ser paga de alguma forma. Isso provavelmente vai acabar em criação de mais moeda, o que vai fazer que você receba a tua contribuição Valeu. devolvida Mas que como ela não benefício, vale muita coisa. mas não vai comprar muita coisa.